Bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrões, crenças, paradigmas, né? E como que eles moldam a nossa realidade. Você já parou para pensar um pouquinho de como é que foi a sua trajetória de vida, né? O seu processo educacional, a sua relação com família, né? Com amigos, com relação a todo esse universo de conhecimento, de fabricação, né? Da fábrica das ideias, dos seus conceitos, né? Como que isso realmente rege a sua vida, a nossa vida, né? Porque cada país, né, é regido por determinado tipo de cultura, seja ela uma cultura social, política, né, econômica, de tradições, de religiões. Então a gente tem uma diversidade muito grande cultural no mundo, né? E a gente percebe que em determinados países, determinados tipos de práticas, né, elas funcionam, elas são lícitas, em outros lugares não, né? Então a gente tem países, por exemplo, que a monogamia ela não é uma questão judicial. A pessoa pode ter, um homem, por exemplo, mais de que uma ou duas mulheres, se ele puder sustentar essa mulher. Então não cabe a nós se isso é correto ou não, porque isso está ligado diretamente ao processo, né, educacional, cultural de cada país, né? Como em determinados países acreditam em determinados tipos de deusas, enfim, e que, de repente, países outros não acreditam, tem só um Deus. O importante é que cada um de nós possa estar entrando em contato com o seu ser, né, o seu ser interior, aquele ser essencial, que quando a gente pega, por exemplo, assim, uma fruta, né, que você vai descascando a fruta, até que você atinge o miolo da fruta, você vê que tem várias cascas, né? Por exemplo, uma castanha, por exemplo, você vai comer lá o núcleo dela, né, que é a noz, que é a castanha, que tem realmente um fruto real. O que tem em volta são cascas, são proteções e tal. E assim também acontece conosco. Muitas vezes a gente usa, né, ou a gente vai criando determinados tipos de conceitos, crenças, que possam estar, né, de alguma forma ligados à nossa cultura social, familiar e tal, e que são, de repente, são necessários para que a gente possa estar dentro de um contexto, né, social, cultural, para que a gente possa ser aceito e conviver de uma forma natural dentro de uma sociedade. Porém, existem também, de repente, valores e princípios que eles são, no meu entendimento, imutáveis, independente por exemplo, da cultura, né, das crenças, né, que a pessoa adota. Eu acredito que o amor, a compaixão, né, a compreensão, buscar estar sendo agradável, gentil, generoso com as pessoas, ter generosidade, né, e buscar também ser mais, vamos dizer, disponível, né, para de repente ajudar, auxiliar, né? Então, essa coisa fraterna, da fraternidade também é um princípio que eu entendo que é fundamental para que a gente possa desenvolver boas relações e avançar na nossa cultura social, política, de relação, né? Conosco, com o outro. Porque se a gente realmente não entender que esses valores, esses princípios, eles são realmente importantes, a gente começa a passar por cima do direito das pessoas, achando que a minha condição de uma pessoa que necessita e que tem necessidades precisa primeiro ser satisfeita em detrimento de algo ou alguém ou alguma coisa. E não é bem assim. Realmente eu tenho que cuidar da minha vida, do meu corpo, da minha sobrevivência, isso é fundamental. Mas a partir do momento que eu estou, né, agredindo ou estão entrando no espaço do outro, seja através de uma ação, né, de querer obter algo que o outro tem de uma forma desonesta, de uma forma não muito ética, né,
estou indo na contramão, né, de regras, né, que eu mesmo quero para mim. Porque se eu quero estar bem e se eu quero ter o direito de posse ou de alguma coisa referente à minha, vamos dizer, ao meu processo, né, de vida mais confortável, porque eu possa desfrutar da saúde, né, de ter acesso a determinadas facilidades, né, ou então de condições mesmo de necessidade, como habitação, alimentação, ter um trabalho digno, né? E se de repente eu começo a entender que o outro também ele tem essas mesmas necessidades do que eu tenho, e que ele, diferente de mim, pode acreditar em outras coisas, pode estar vivenciando outro tipo de condição, mas que os direitos, as igualdades, eles continuam mesmos, né? E isso independe, se a gente for pensar bem, isso depende de conceitos ideológicos, filosóficos, né, de religiões. Isso está muito ligado intrinsecamente ao nosso ser, porque o nosso ser real é um ser que veio de uma proposta muito grandiosa. Se nós acreditamos que nós estamos aqui para melhorarmos, para avançarmos, porque independente de religião, né? Se você está aqui e você sempre, todo mundo quer isso, eu quero estar bem melhor amanhã do que eu estou hoje, eu quero progredir, eu quero aprender, né? Eu quero ter acesso a boas escolas, bons livros, ter relações com pessoas que possam estar me auxiliando, né? No sentido de eu avançar mais, professores, mestres, enfim. Todo mundo, eu acredito que queira isso, né? Mesmo aquela pessoa mais humilde, que não tem quase acesso, que está numa condição não tão privilegiada com a minha, com a sua ou com a de outros, internamente ele é um ser que também quer buscar a sua melhoria. Então, é importante que a gente comece a avaliar esses conceitos que a gente tem dentro e que muitas das vezes a gente traz, né? Devido às experiências não muito agradáveis que a gente teve, ou seja, na infância, contato com algum tipo de conflito, de abuso, seja lá o que for, porque às vezes as pessoas passam por isso, né? De repente tem pessoas que realmente sofrem determinados tipos de agressões, de abuso, e sentem realmente na pele determinadas violências que outras não sentem. Mas isso não quer dizer que essa pessoa vai ser pior ou melhor do que outras, porque a alma do indivíduo, a sua essência, ela é uma essência que veio de uma origem só. Então, a gente tem essa essência que ela quer e ela luta realmente tendo essa limitação desse corpo, dessa mente ilimitada, para cada vez mais alcançar um processo de evolução, seja material, seja espiritual. Então, se realmente eu tive vários processos de desgosto e de abusos, eu vou ter mais assim, dificuldade do que o outro que teve mais facilidades. Mas, se eu superar isso, eu vou estar lá na frente, porque eu adquiri conhecimento, força, para que eu possa avançar em detrimento de qualquer adversidade. E isso conta também ao meu favor, né? E também, mas se de repente eu fizer desse pacote, né, de sofrimento, de situações assim, de abuso, fazer algo que me crie determinado tipo de pensamento, de crença, de revolta, então eu realmente vou ter um caminho pela frente bastante doloroso. Então, isso não é uma questão de julgamento, é uma questão de avaliação. Como andam as minhas crenças? Será que não é hora de eu fazer uma avaliação? Por exemplo, muitas das vezes eu tenho conceitos, né, sejam eles religiosos, culturais, né, sociais, que vão sendo ultrapassados, porque hoje em dia o mundo ele está avançando a galope. Você vê tecnologia de 2, 3 anos, elas se tornam obsoletas. Então, muitos dos pensamentos que, por exemplo, hoje a gente sabe que nós temos bilhões de galáxias, em prazo de 50 anos, assim, o mundo mudou os seus conceitos, né, da ciência e da própria condição humana do indivíduo, de se entender como um ser que tem infinitas possibilidades. Hoje a própria ciência atesta isso. Mas para isso a gente precisa avaliar.
Como eu estou pensando? Como eu estou sentindo? De repente, aquela minha ideia e que a meia radical de que eu acredito nisso, eu não acredito naquilo, que isso, aquilo está errado, eu que estou certo, precisa ser avaliada, né? A gente de vez em quando precisa fazer esse tipo de avaliação, porque senão a nossa alma ela não avança, né? Se de repente eu fico muito do lado só crítico e vendo só a realidade dentro de um parâmetro dos meus conhecimentos, das minhas visões, do que eu passei, do que eu li, do que eu vi, e não começo a avançar no que o outro fala, no que está me sendo apresentado, e fazer essa pesquisa, essa comparação, eu posso parar no tempo. Né? E isso em todas as dimensões, né? Seja elas materiais, seja elas espirituais, ou até no nosso dia a dia de relacionamento com as pessoas, né? Com o meu trabalho, enfim, com as relações, né? De um modo geral. Né? Então, quando a gente começa a perceber que a nossa realidade depende muito da nossa percepção, que a nossa percepção ela cria, né, a nossa realidade, a gente precisa tomar cuidado de fazer essa avaliação de como eu estou nesse momento com relação às minhas ideias, meus pensamentos, os meus propósitos, né? O que eu preciso avaliar, o que eu preciso mudar, né? O que eu preciso introduzir, o que é necessário eu ter mais conhecimento, porque a gente está sempre aprendendo, sabe? Essa é uma coisa assim fundamental da gente entender. Né? E o Pierre Vai, o meu professor da Unipaz, ele dizia assim, somos eternos aprendizes. Ele já era um mestre, né? Com mais de 40, 50 livros editados, ele dizia, estou aprendendo e sempre vou aprender. Então, quando a pessoa ela se dispõe a ser um eterno aprendiz, ela está sempre jovial, porque ela está sempre sentindo que existe algo a mais e que precisa ser buscado, precisa ser trabalhado. Né? Então, é importante mesmo que a gente faça essa avaliação. Não que a gente vai deixar, né, eu acho que os princípios são fundamentais. O amor, a compaixão, né, o serviço, a gente procurar servir ao outro de uma forma gentil, né, a gentileza, a fraternidade. Isso são fundamentais, né, a honestidade, né, são fundamentais para que a gente possa avançar. Mas muitas outras conceitos, eles podem ir sofrendo alterações com o decorrer do nosso próprio amadurecimento e a nossa caminhada. Então vai aí uma dica, né, para mim, para você, para todos nós, para que a gente possa estar sempre assim, tendo essa ideia de que eu sou sempre um aprendiz jovem. Né? Uma criança, talvez, que resgatar essa condição da criança que está sempre surpresa com o que venha para frente. E é uma surpresa que traz um mistério assim, bastante, até, vamos dizer, agradável, como uma surpresa de que eu vou ganhar algo. Né? Então, quando a gente sente dentro de nós essa, vamos dizer, essa pureza da criança que está sempre buscando o melhor, não digo que a gente vai viver, né, na não realidade, fugindo, né, da realidade com imaginações e ilusões, não é bem isso. Eu estou querendo dizer é que realmente a gente possa entender que nós estamos aqui sempre buscando o melhor e que para isso a gente está sempre aprendendo e que aquele melhor ele pode estar logo ali adiante. Também o pior, mas eu posso estar mais preparada para lidar com ele, né? Então, vai uma dica aí e gratidão, namastê.